Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite. É um evento onde procuramos trazer conferencistas com conhecimento, com experiência e que aceitem comunicá-los. Desta forma, achamos nós, e com razão, que estamos a contribuir para a criação de massa crítica nas agriculturas de Portugal. Este é um evento da Organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. O AgroMeeting de hoje tem como título a experiência de um fruticultor. O conferencista Nicolau Félix, produtor, tanto realizou a licenciatura em Engenharia Agrícola pela Universidade de Évora, é técnico responsável em distribuição e comercialização de produtos fitofarmacêuticos, é reconhecido pela DGAV, técnico de produção integrada, técnico de agricultura biológica reconhecido pela DGADR e ainda formador reconhecido pelo IFP. Mas mais que tudo também vem-nos falar aqui da sua experiência concreta como produtor, e é isso que nós agradecemos ter aceitado o nosso convite, o desafio para estar cá com a nossa malta aqui que participa nos AgroMeetings e que por norma é uma malta muito perguntadora e, portanto, no fundo, o nosso muito obrigado e tenho a certeza que vai ser um evento frutífico e muito interessante. Tem a palavra, Nicolau Félix. Já estou visível? Sim, boa noite. Já está visível, sim. Boa noite. Boa noite. Antes de tudo, quero agradecer ao engenheiro José Martino, que foi com grande orgulho que recebi o seu convite. E, de facto, para mim é muito importante participar num evento desta natureza. Já participei do lado de cá, quer dizer, enquanto espectador, e é uma honra estar agora como participante direto, como orador. Nós só trazemos os muito bons. Pois, então já me está a colocar a pressão em cima. Né? Mas vamos... A pressão é o seu normal, o seu dia-a-dia. O que diz o nosso amigo como o engenheiro Alexandre Bazenga, é que o meu amigo que é assim mesmo, que estava acima da média. É assim, antes de tudo, para me apresentar, eu penso que seja uma pessoa abençoada, por causa daquela máxima que diz que quem escolhe uma profissão que o apaixone não precisa trabalhar nenhum dia durante a vida toda. Isso é verdade. Pronto, excelente. Embora haja um dia ou outro que possa correr de pior forma, mas eu penso que sou um dos abençoados com essa escolha. E em relação ao meu percurso na fruticultura, a minha família é de fruticultores, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, já há 3 gerações, e de certa forma era quase impensável fugir a um destino tão... É quase genético o destino, vá lá. E desde pequeno eu comecei a acompanhar o meu pai na exploração dele. O meu pai também fez o seu percurso enquanto fruticultor e comecei a contactar com as árvores, com as plantações, com as podas, com as mondas, com as colheitas, com todas as operações culturais. Sempre me foi despertando essa atenção e fui aprendendo. E quando chegou a altura de escolher o caminho escolar e universitário, fui sempre me direcionando para a área agrícola. Depois, por altura ainda não estava a concluir a licenciatura,
comecei logo a trabalhar com o meu pai na exploração, mas aí já de forma mais efetiva. E depois, com o envelhecimento do meu pai, houve uma altura que foi necessário dar um apoio mais, mais permanente. Depois houve uma altura que o meu irmão começou, ele próprio também atingiu a maioridade, também já lhe podia delegar uma parte da responsabilidade e dessa ajuda, e sentia falta também de ter um percurso profissional paralelo a essa atividade agrícola que exercia na exploração familiar. E nesse sentido passei por uma associação de agricultores, depois passei por uma cooperativa de produtores de pera e maçã em Alcobaça, a Cooper Frutas, e agora de há cerca de 2 anos para cá estou numa vertente mais técnico-comercial, numa empresa de agroquímicos, mas em paralelo com isto, sempre com a produção da família. A empresa da qual sou sócio-gerente, em conjunto com o meu irmão e a minha esposa, é a Frutibrix, que foi constituída em 2016, recebendo de herança, vá lá, os terrenos familiares da família e alguns também de renda. E como área base assumimos 18 hectares de Pereira Rocha, cerca de 3 hectares de macieira, entre as variedades Gala, Reneta Parda e Fuji, e também temos 3 hectares de vinha. Isto tudo um bocado disperso, porque temos produção nos concelhos de Bom Barral, Óbidos e também no concelho de Santarém, na freguesia de Almoster. Portanto, temos aqui uma grande dispersão geográfica que às vezes nos causa alguns problemas operacionais. Temos que andar com tratores e alfaias para trás e para diante, e também mesmo em termos de atenção requer algum esforço da nossa parte. Mal nos constituímos em 2016, fizemos um projeto de primeira instalação, e resultante desse projeto temos uma plantação de mais 2 hectares de Pereira Rocha, mais 4 hectares de Pereira Abate Fetel. Aqui introduzimos esta nuance de uma nova variedade, porque também sentíamos a necessidade de escalonar um pouco as colheitas, uma vez que tanto a Pereira Rocha como a Maçangala dão colheita na mesma altura, e sentimos a necessidade de introduzir aqui alguma coisa que se conseguisse colher fora desse período e que também pudesse ter algum valor acrescentado. Isto foi uma estratégia que foi vista em conjunto com o Melropé, que é a organização de produtores para a qual encaminhamos a nossa produção, e eles concordaram e nós resolvemos abarcar este desafio. E também plantámos mais 2 hectares de macieira Gala, também resultante desse projeto. Presentemente estamos a planear para este outono e inverno, possivelmente será lá para março, ao final do inverno, plantar mais 3 hectares de macieira Renete. Em termos de produção, este ano ficou um pouco aquém das expectativas por algumas vicissitudes que foram ocorrendo, fazendo um histórico na campanha passada, apesar de ter sido um ano em que tudo correu bem, um ano excepcional, produzimos 600 toneladas de peras, aproximadamente, não chegou bem, mas passámos das 590. Neste período, nesta campanha, ficámos pelas 370 toneladas. O que, se bem que não podemos considerar que a nossa produção média são as 600 toneladas, porque realmente o ano passado foi excepcional, mas também as 370 toneladas que produzimos este ano ficaram muito aquém do que nós gostaríamos. Mas, de certa forma, isto foi o que se passou um pouco por todo o Oeste, não é?
não fugimos vá lá, ao panorama geral. As nossas preocupações vão para que, associado a isto, temos este crescente aumento de custos em todas as direções, tudo sobe, e assusta um pouco quando o último gasóleo que comprámos custou 1,64 € o litro, o que, tendo em conta o papel essencial da mecanização na atividade, deixa-nos algo perplexos. Também outros fatores de produção, como adubos, também tiveram um disparo brutal. Por exemplo, um adubo que gostamos muito de trabalhar é o fosfato monopotássico. Quando em abril ou maio do ano passado custava 33 € um saco de 25 quilos, nesta campanha chegou aos 80 €. Isto apenas um exemplo, depois temos o caso dos azotados também. O que é que isto fez? Em termos de operacionalidade, fez com que o dinheiro que recebemos da produção do ano passado, em que a nossa liquidação ficou a cerca de 35 cêntimos quilo por média, portanto, recebemos 220 mil euros, ou coisa assim, 220 ou 230, não me recordo. Aplicámos alguma coisa para liquidar situações que tínhamos pendentes, mas se calhar para produzir as 370 toneladas de peras e as 70 ou 80 de maçãs que produzimos nesta campanha, aplicámos 170 ou 180 mil euros, grosso modo. O que faz com que o nosso custo de produção possivelmente esteja a rondar quase os 45 cêntimos por quilo. E com pouca expectativa de ver isso repercutido nas liquidações deste ano. E isto, em parte, teve a ver com uma diminuição de produção decorrente do calibre não se ter expressado da forma desejável, porque os abrolhamentos foram tardios e muito irregulares, mas também por causa do pico de calor que se prolongou durante alguns dias, e após esse pico de calor o comportamento das árvores foi um bocado errático, ficaram ali um bocado bloqueadas e a patinar, e não conseguiram atingir os calibres que seriam desejáveis. Outra situação que ocorreu foi que nós até nem, como a nossa produção principal é a pera rocha, e a pera rocha lida sempre com um problema que é o da estenfiliose. Nas condições do oeste são condições muito específicas, ciclicamente torna-se um problema importante. Como não éramos muito castigados com esse histórico, mas este ano, tal como aconteceu com a quase totalidade dos produtores, tivemos perdas significativas. E isso também contribuiu bastante para essa diminuição de potencial. É certo que possivelmente teremos uma produção um pouco maior de metade da produção do ano passado, no conjunto de todos os produtores da região oeste. Seria expectável que os preços fossem mais convidativos. No entanto, efetivamente no supermercado notamos que os alimentos estão muito inflacionados. Só que o nosso receio é que esse aumento de preços que seja absorvido ao longo da cadeia e que de certa forma que não chegue ao produtor. E como já tinha feito esse ponto de situação, de possivelmente estaremos com custos de produção muito perto dos 45 cêntimos, deixa-nos aqui algo preocupados. Porque, por exemplo, a liquidação do ano passado foi na casa dos 35,
teria que haver também aqui um aumento na casa dos 30% ou 35% na liquidação da fruta. Não seria impossível, contudo, sentimos que também da parte das organizações de produtores que fazem o escoamento da produção, também sofrem com o aumento de custos. Aumentaram os custos de eletricidade, que são muito significativos na conservação da fruta. Também tem muitos problemas de mão de obra e já se sabe quando há frutas com problemas, com algumas têm filiose, que também se manifesta na câmara, ou alternário, ou seja lá o que for, também em termos de escolha e calibragem de processamento da fruta, também vai conduzir a uma eficiência menor. E depois temos todos os custos fixos, que neste caso serão diluídos por um número muito menor de quilos de fruta, ou seja, vai-se traduzir numa maior imputação. Resta esperar que realmente as coisas continuem a rolar, que não haja problemas nenhum significativos em termos de escoamento. É um ano, tanto quanto eu sei, em Portugal tivemos uma redução de produção, mas a Europa tem muita fruta, o que pode ser preocupante, mas dado que não há assim tanta fruta para escoar, quero acreditar que quem está a vender, que saiba fazer um bom trabalho. Contudo, gostava de fazer um pequeno à parte, não quero com isto ferir nenhuma suscetibilidade, mas vejo que por vezes, relativamente à imagem que passamos para o exterior, e sendo que a exportação é um dos mercados, é o grande mercado da pera rocha, além do mercado interno, mas só o mercado interno não consegue assegurar o escoamento. E quando se vai a um evento, como por exemplo a Fruit Attraction em Madrid, que decorreu agora no início do mês, chegamos lá e vemos um conjunto de standzinhos em que cada qual está a anunciar o seu produto. Eu até comentei com um amigo quando estava a visitar a feira, que aquilo quase parecia a Praça da Fruta nas Caldas. Ou seja, cada um de volta da sua capelinha, e penso que poderia ser horas de haver uma união para a comercialização da pera, de ser de certa forma mais regulamentada e haver uma entidade que pudesse assegurar essa comercialização como um todo, em vez de ser esta prática de descentralização da oferta, que depois facilita a vida a quem está a comprar, porque pode sempre negociar e procurar mais barato e fazer algumas jogadas, e há sempre alguém mais atrapalhado que precisa mais de vender, e depois com isso muitas das vezes o preço vem para baixo. Também há uma situação que condiciona um bocado o setor, que é o facto de quando se coloca as frutas nas centrais, é sempre num regime de consignação, ou seja, nós colocamos lá o produto sem preço e depois eles fazem a parte da comercialização e no fim o que sobrar é o que atribuem ao produtor. Ou seja, temos aqui a determinação do preço é quase feita ao contrário, ou seja, quem compra é que define o preço, não é quem vende. Quem produz, pronto, não, fica com o que sobra. Muitas das vezes há organizações que trabalham umas melhores do que outras, mas muitas das vezes o que se observa é que quase que há mais tendência de trabalhar em volume. Porquê? Porque se eu definir uma margem de determinado valor por quilo, quanto mais quilos trabalhar, mais lucro. E às vezes parece-me que não há assim a preocupação em algumas entidades de negociar bem a venda para depois também chegar um valor mais significativo ao produtor. Mas isto é um assunto sensível e inclusivamente posso estar aí a comprar alguma animosidade
da parte de alguém, mas não era esse o meu, Isso, não era esse o isso meu faz, objetivo. isso Diga, faz diga. parte, isso faz parte. Sim, de vez em quando também é preciso uma farpazinha, não é? Claro, mas nós Às vezes, fazemos por não incomodar, mas depois pois, não, mas às o vezes que também transmitimos já incomoda. às vezes temos que dizer o que nos vai um pouco na alma, porque e aproveitar as oportunidades, porque agitar as águas pode sempre fazer bem e acho que as pessoas que trabalham na comercialização deviam ver esta campanha como uma oportunidade de fazer chegar algum valor significativo à produção, porque temos muitos produtores com quebras dramáticas ao nível da produção. Porque eu, na minha atividade técnico-comercial, falo com muitos produtores e uma coisa que eu reparo é que há uma diferença de confiança no futuro, entre os produtores que têm unicamente pera rocha e os produtores que têm maçã, aqui na região. Um produtor que tem pera e maçã. E depois estes extremos de ânimo variam um pouco consoante o peso de uma coisa e de outra na exploração. Um produtor que só tem pera tendencialmente está mais cético. Um produtor que tem apenas maçã, nota-se uma maior confiança para o futuro. Aqueles que têm uma coisa e outra, estão ali algures entre esses dois estados de ânimo, mas nota-se algum ceticismo. Eu sou uma pessoa, eu estou a falar, quem me ouvir pensa que eu estou aqui com uma depressão ou coisa assim, mas não. Eu sou uma pessoa otimista, mas também sou uma pessoa realista. Sou otimista porque tenho a certeza que quando as coisas estabilizarem, quando se resolverem estes problemas sistémicos estão a afetar a sociedade em geral, mas claro que a agricultura sofre, que vai haver uns bons tempos. Podem vir aí bons tempos. Um bocado naquela lógica de não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, não é? Agora, tenho algum receio que possa haver uma diminuição algo brusca do número de produtores nos próximos 2 anos. Sim. Nota-se esses ares pesados, nota-se, a atmosfera está assim um bocadinho carregada. Não, bem, também a meteorologia também corresponde, mas não, Claro, penso que não será só a meteorologia. sim. Pronto. É um conjunto de fatores. É. Se quiser, podemos começar aqui com as questões dos nossos participantes. Diz, boa noite a todos. Da sua experiência como fruticultura, qual a cultura frutícola mais rentável nesta altura? Nesta altura. E qual é que terá a maior potencial futuro na exportação? Eu quero acreditar que a cultura com maior potencial no futuro, bem trabalhada, seria mesmo a pera roxa. Porque já foi conhecida como o ouro do Oeste. Claro. De certa forma, massificou-se a produção. Isso tirou algumas características ao produto, que eram características que o faziam ser reconhecido. Mas não deixa de ser um produto excepcional desde bem trabalhado. Agora, isto às vezes queremos uma receita, mas é preciso as pessoas perceberem uma coisa, que é, neste momento, decreta-se que a cultura mais rentável é o, a maçã, e vai toda a gente fazer maçã. Passado 2 ou 3 anos, uma questão de oferta-procura, possivelmente essa cultura vai ter uma saturação que faz com que não seja tão, vá lá, tão atrativa. Isto é uma coisa que não é inédita. Passou-se isso com os pequenos frutos. Todos eles, quando foram lançados, tinham sempre um horizonte mais favorável e depois verificou-se para já, com algumas dificuldades, porque há sempre um processo
de aprendizagem quando se está a fazer coisas novas, que também às vezes é um bocadinho de tentativa e erro e desadequação de variedades, etc. Agora, pronto, isto não podemos ir todos fazer a mesma coisa, parece-me que isso é Claro, claro. o mais certo. Não Porque matamos a galinha dos ovos de ouro. claro, eu acho que antes de pensar isso, antes de produzir, eu tenho que pensar como é que vou escoar. Eu, na minha zona de abrangência, tenho uma entidade que esteja a trabalhar bem e que me possa fazer o trabalho, porque eu não imagino que haja muita gente que se consiga instalar e que logo no primeiro minuto assuma criar uma estrutura para fazer a comercialização do produto. Sim, claro. Portanto, eu acho que, para quem faz essa pergunta, terá que verificar mais do que o que é rentável, o que é adaptável às condições que possui, e depois verificar se na zona existem estruturas que possam assegurar a comercialização. Porque pode ter as suas dificuldades, mas no meio disto tudo é talvez o mais fácil, não é? Claro. Agora, é claro que haverá muitas coisas. Agora fala-se no maracujá, na parte do abacate. Há sempre culturas que, bem trabalhadas, podem ter O o seu caso, futuro. o caso do abacate tem boa margem, ou seja, aquilo é muito interessante porque não tem muito trabalho, e a rentabilidade, a diferença entre custos e proveitos Sim, é parece-me grande. parece-me que seja isso, mas lá voltamos. Se tiverem 30 pessoas a assistir ao chat e 15 delas forem fazer projetos de abacate, se calhar ainda não será, mas depois se os vizinhos também forem todos atrás da moda, as coisas não são elásticas, mas Claro. há uma série de coisas, mas isso terá que ser uma decisão que, para isso também existem consultores para dar apoio. Eu, de certa forma, também estou condicionado, porque o meu percurso, mesmo dentro da fruticultura, teve sempre muito mais a ver com pomoides e pronoides. Ultimamente tenho acompanhado também romã, que é uma cultura que de certa forma me apaixonou, porque não percebia nada daquilo. E depois, quando se olha para trás, foi um bocado só aplicar aquilo que eu conhecia de peras e de maçãs, e depois aquilo, vê-se que muitas das vezes o comportamento fisiológico em termos de É claro. desenvolvimento, que há muita coisa que é aplicável, porque uma árvore é uma árvore, não é? Pronto, e também é sempre bom ter novos desafios, não é? Mas Claro, parece que a claro. cultura também é apaixonante. Ok, temos aqui um desafio interessante. Um operador a tempo inteiro, quantos hectares no máximo recomenda que possa cuidar, pondo fora a colheita e outras operações culturais que sejam ajudadas pontualmente com mão de obra sazonal? Isso depende um pouco do nível de intensificação, mas, por exemplo, no caso da pera e da maçã, andará na casa do 5 hectares por pessoa. Ok, Agora, é claro, se as podas forem asseguradas por pessoal externo, as mondas forem asseguradas por pessoal externo, for tudo, eh, possivelmente uma pessoa pode cuidar de 10, 12. Agora tudo depende. Eu, por exemplo, na minha exploração, para, para os 20 e qualquer coisa hectares que tenho atualmente em produção, mais 8 hectares jovens, tenho 4 funcionários permanentes. Hum, Mas também é assim. Como as outras coisas, um funcionário, como é que eu ia dizer? As culturas não são todas iguais, mas os funcionários também não são todos iguais. Os meus, claro, os meus trabalham muito. claro, Eles claro. trabalham muito, trabalham também aos sábados, quando há necessidade, e aliás, é uma coisa que eu devo assinalar. No meio de tantas nuvens, tenho que dar valor, tenho que dar valor aos meus funcionários, porque
têm sido excepcionais, e é preciso reconhecer. Agora é assim, também o meu irmão está sempre na exploração, há um acompanhamento, porque muitas das vezes o problema entre aquilo que está nas contas do projeto e depois a realidade não tem a ver com déficits dos projetistas. Muitas das vezes tem com falta de acompanhamento do próprio promotor, que delega as coisas e muitas das vezes não consegue estar presente com a assiduidade que seria suposta. Necessário, claro, E há decisões que têm que partir da gerência, não podem ser claro, delegadas claro. em Claro. funcionários. Que tratores e máquinas deve ter uma exploração com 15 hectares de pera rocha? Um trator, um pulverizador, um triturador, uma barra de herbicida, conjuntamente com essa barra de herbicida, um depósito de pulveriza mais pequeno para usar apenas com herbicidas, para não haver possibilidades de haver aqui enganos ou algum problema nos outros tratamentos. No futuro, e tendo em conta agora que o regime pluviométrico tendencialmente começa a ser mais baixo, penso que poderá haver de tempos em tempos a necessidade de promover alguma descompactação, mas não estou a falar aquela de rasgar o terreno só por si, estou a falar Sim, por sim, exemplo, de um subsolador com um rolo acoplado, claro. em que rasga o terreno, mas em que o rolo logo a seguir não deixa levantar e que fica tudo certinho, o enrolvamento fica intacto, mas que possa Sim, ali haver maravilha, alguma descompactação maravilha. para infiltrar água. Claro. Também penso que com o aumento constante dos Fatores de adubos, produção. fatores de produção, até mais do adubo, que possivelmente no futuro teremos que fazer sidrações. Ou seja, teremos que ter um semeador que nos permita, temos, não é temos, mas Temos, claro. poderá ser visto como uma alfaia necessária Claro. por exemplo, no outono, fazer uma sementeira de uma leguminosa para depois incorporar, não incorporar com mobilização, mas incorporar triturando e ficando o resíduo à superfície para, de certa forma, fixar algum azoto Claro. e fomentar a matéria orgânica. Agora, para 15 hectares, possivelmente também poderá justificar-se uma plataforma de colheita. Tenho alguma, eu por acaso, por outro lado, imagino que possivelmente poderemos fazer pomares para dispensar a plataforma de colheita. Isto como? Adotando sistemas mais lineares, ou seja, muros fruteiros mais estreitos, colocando mais linhas por hectare, ou seja, em vez de fazer um espaçamento, por exemplo, de 3,80 metros, apertar o espaçamento para a casa dos 3,20 metros, talvez, colocamos mais linhas por hectare e trabalhamos com árvores mais baixas, com árvores, vá lá, com 2,5 metros de altura, inclusive, e por exemplo, já há casos, por exemplo, de linhas que são apertadas até 2,80 metros. Agora, claro que depois não pode haver grande projeção de copa Claro. das árvores para a entrelinha, tem que ser Claro. modelos Claro. muito lineares. Isto porquê? Con- conseguimos ter mais árvores por hectare, com menor altura, mas com a mesma área de produção. Produção, E claro. sem a necessidade de termos pessoas a andarem No terreno. na plataforma de colheita, e depois às vezes há sempre outros problemas de inclinações e, e por aí afora. Outra coisa que, dadas as dificuldades de mão de obra, poderá-se ter que começar a olhar com outros olhos para uma poda mecânica ou uma pré-poda mecânica, e penso que fará sentido também incluir Claro. esse tipo de equipamento no parque de máquinas da exploração. Claro.
Portanto, um operador a tempo inteiro, quantos hectares no máximo recomenda que pode cuidar, pondo fora a colheita e outras operações culturais que sejam ajudadas pontualmente com mão de obra sazonal? Engenheiro José Martino, essa questão já foi colocada, não? Já foi, então peço desculpa, que é o meu cansaço. É o meu cansaço. Nossa, não mexe. Vamos lá ver se agora vai. E esta já teria que tratores e máquinas deve ter uma exploração de 15 hectares de pera rocha Sim, foi a questão anterior. Qual é a melhor estrutura de suporte que recomenda para a fruticultura? A melhor estrutura de suporte. Então, a estrutura de suporte será... Mas estamos a falar de material. Sim, material. É assim, assegurada o suporte estrutural, não havendo problema, será a solução que fique mais em conta. Depois, às vezes, há um gosto mais pessoal, há pessoas que preferem os postes tratados de madeira tratada, há outras pessoas que optam por postes de cimento. Eu acho que tanto uma coisa como outra faz o mesmo efeito. Também há, mas há uma coisa residual, o uso de postes metálicos, mas aí, em termos de cargas muito pesadas, poderá ter uma dificuldade estrutural em certas condições. Agora, é uma questão de ponderar tanto aquilo, a função do poste é suportar os arames, não é? Sim, claro. Desde que aguenta, é uma questão de preço e às vezes de gosto pessoal, não tanto desempenha uma função como outra. Claro, claro. Quais as doenças da pera rocha que mais o preocupam? Estenfiliose. Sim. A primeira e a segunda estenfiliose. E a Isso terceira... é tratado Diga. é tratado com fungicidas. O problema é que quando nós temos uma doença que afeta, mas temos algo com que tratar e esse tratamento é eficaz, a perspectiva é mais animadora. O problema é quando as soluções que temos para tratar uma doença não são suficientes para controlar a doença. Claro. E é o caso da estenfiliose, porque a eficácia das soluções fitofarmacêuticas depende também da pressão da doença. Sim. E também das condições meteorológicas. E, por exemplo, aqui no Oeste, uma das coisas com que lidamos, dada a proximidade do mar, durante todo o período primavera-verão, é comum estar a evaporar a água do mar, não é? Sim. E temos ventos de norte, noroeste, que depois colocam essa umidade sobre a costa e depois com o anoitecer, a temperatura baixa e atinge-se o ponto de orvalho e temos todas as noites umas condições de umidade, às vezes com temperaturas bastante favoráveis. Quer dizer, por exemplo, este ano uma coisa que enganou alguns produtores, ou muitos produtores, foi que não tínhamos chuva, não choveu este verão. Claro, E claro. foi um ano terrível de estenfiliose. Porquê? Sim. Porque tivemos constantemente, quase todas as noites, a coincidir as umidades marítimas com temperaturas relativamente elevadas. E isto traduziu-se em quebras muito significativas. Eu até aproveitava aqui no instante só para partilhar aqui a tela para mostrar do que é que estamos a falar. Estamos a falar de algo assim. Estão a conseguir ver? Estou? Sim, no canto esquerdo. Estão a conseguir ver a fotografia?
no canto esquerdo, estamos a ver assim. Ok. E estão a ver alguma coisa da apresentação? Não. Ok. Assim também não. Então, olha, peço desculpa, não está a dar. Aí embaixo onde diz compartilhar tela. Mas tem três botões. Ok, está aqui, está aqui. Pode- Tá. pode Peço usar. desculpa. Vamos Pronto. ver. Estamos a falar aqui desta fotografia. Conseguem ver agora? Sim. Estamos a ver uma situação que a maior parte da produção está no chão, estragada. Está mais fruta no chão do que está dentro dos palotes. Isto foi um bocado uma situação algo recorrente este ano. Inclusivamente houve pomares que foram apanhados direto para a indústria. Claro. E outros foram abandonados, não foram tratados mais. Aí, um mês e meio antes da colheita, as pessoas chegaram à conclusão que, pronto, que deram a situação por perdida. É um bocado disto que Claro. estamos a falar quando falamos de estenfiliose, não é? Sim. E qual é que é a sua opinião dos apoios financeiros para uma nova plantação de 20 hectares em Alcobaça? Recomenda pera rocha ou maçã? Olha, Ou seja, eu como lhe disse, eu agora já saí da partilha de tela, não? sim, está perfeito. Eu como disse, neste momento estou cético quanto ao futuro, a curto prazo, da pera rocha, mas acho que a longo prazo que as coisas vão melhorar bastante. No caso da maçã, há um risco do percurso ser inverso. Porquê? Porque temos um grande operador na Europa, um país que tem estado a plantar milhares e milhares de hectares de maçã, que é a Polónia, e pode eventualmente isso traduzir-se No consumo dessas maçãs. Claro. Isto é, mais uma vez, isto tem que haver uma dinâmica. Por exemplo, o que eu noto, vai haver muito poucas pessoas a plantar peras, vai haver, quem for plantar vai ter tendência para plantar maçãs. Esta dinâmica, isto há ciclos, já houve uma altura que a pera era mais interessante que a maçã, plantou-se mais pera. Agora, se vamos sempre atrás da última moda, corremos o risco de Nunca acertamos. O que eu diria é não colocar os ovos no mesmo cesto. Se bem que a maçã tem uma defesa. A maçã tem uma defesa que é trabalhar-se várias variedades de maçã, porque acho que um dos riscos associados à produção de pera é que estamos a trabalhar uma única variedade, que é a rocha. Uma variedade boa, mas é colocar os ovos todos no mesmo cesto, não é? Na maçã, por exemplo, na zona de Alcobaça, é excepcional para fazer maçã gala, maçã Fuji, Claro. maçã Reneta. Já estamos aqui a falar de, eventualmente, Granny Smith também dará, pelo menos usando redes de sombreamento. Portanto, estamos aqui a falar de uma coisa mais diluída, vá lá. Sim, claro. Qual é a importância dos apoios europeus? Espera aí, que eu acho que tem aqui uma anterior. Com o aumento do preço dos adubos de síntese, será possível praticar uma agricultura que se direcione mais para a conservação dos solos, de maneira a ser possível adquirir os nutrientes necessários de forma mais natural? Olha, Engenheiro Martino, a melhor pergunta da noite. Há prémio para a melhor pergunta da noite? Tá? Pronto, então pode endossar o prémio Ok. para o interlocutor que colocou a questão, porque acho que tocou no ponto fundamental. Eu penso que perante o know-how que nós temos para trabalhar agora, não podemos de imediato prescindir completamente dos adubos de síntese.
Agora, podemos melhorar muito a sua ação, podemos reduzir, é possível estarmos a falar aqui de reduções de 60%, 70%. Agora, isto tem que ser com base numa alteração de paradigma. Porque, por exemplo, quando eu há bocado falava que equacionando bem as condições que poderia passar a fazer parte de um parque de máquinas de uma exploração frutícola, um semeador, para fazerem relevamentos de culturas fixadoras de azoto no período de outono e inverno, era precisamente aí que queria chegar. Ou seja, esse azoto é absorvido a partir do oxigênio, do azoto que existe na atmosfera. Pronto, é claro que podemos trabalhar com isso. Também, pode-se fazer muitos trabalhos através da aplicação de produtos microbiológicos, sejam eles as micorrizas, que permitem uma muito melhor utilização dos nutrientes, e predominantemente do fósforo e de outros micronutrientes, fazem um trabalho espetacular, e há muitos estudos e é uma coisa que está bem documentada. Agora convém de certa forma garantir que a micorrização é feita em condições. E muitas das vezes isso vê-se como um ato único que se faz na altura da instalação do pomar e é necessário fazê-lo com mais recorrência. Também existem outros micro-organismos, como por exemplo o azospirillum ou Pseudomonas fluorescens, que também podem fixar azoto atmosférico ou podem aumentar a solubilidade do fósforo, entre outros efeitos benéficos que têm. Portanto, podemos estar a falar aqui de uma série de soluções que nos permitem reduzir os aportes de fertilizantes. Sim. E penso que o futuro da agricultura irá passar por aí e há muitas coisas ainda para descobrir, porque a investigação na área é relativamente recente e cada vez vão surgir novas ferramentas. E também há outra coisa que interessa referir, que é, antes de estarmos a colocar micro-organismos de fora, temos que garantir que temos condições para eles se instalarem, não é? E também, de certa forma, também existem sempre, naturalmente no solo, esses micro-organismos. Às vezes é preciso potenciá-los, é dar-lhes alimento para eles se expressarem. Agora gostava também de falar, já é uma coisa que está interligada com o tema, e que às vezes, quanto a mim, é um dos problemas que eu assinalo na agricultura biológica, mas também é comum à convencional, que é um pouco contrassenso ou inútil estar a falar de microbiologia de solo quando se faz cobre em uso excessivo, porque cobre e microbiologia são antagonistas. Tudo o que imaginemos que seja benéfico ao nível do solo, quando lá chega ao cobre e ele se acumula acima de determinados valores, pronto, deixa de existir. Não vale a pena estar a colocar micro-organismos nessas condições, porque dificilmente vamos ter sucesso. Claro. Qual a importância dos apoios europeus para uma nova plantação de 20 hectares em Alcobaça? Recomenda pera rocha ou maçã? Recomendo diversificação de investimentos. E, Mas eventualmente, qual a mais importância do apoio? É assim, é claro. Eu acho que perante o enquadramento financeiro atual, Sim. eu acho que estar a pensar em ir ao banco pedir dinheiro emprestado para investir em plantações é um bocado arriscado, porque Claro. para já o retorno envolve um investimento significativo, e Nunca depois mais o tem uma paga. parte que não fica logo a produzir. É preciso ter noção que um pomar tem um período de juvenilidade, aquilo não é agora plantei e amanhã vou colher. Agora, claro que o apoio é significativo, porque podemos estar a falar de um financiamento
para ajudar Claro. aos custos. Agora digo, fazer um projeto em que temos uma parte que é apoio e temos outra parte que é financiamento bancário, com Euribors presumivelmente a poder, se nada for intervencionado, a poder a partir de meados do ano que vem irem para 3 ou 3,5%, Claro. mais os spreads, né, dos empréstimos. Sim, sim. Isto dá um bocadinho de pensar. Já temos dificuldade de ter tiros que justifiquem taxas internas de rentabilidade que justifiquem os investimentos, não é? Claro. É preciso fazer bem as contas. Claro. As redes anti-granizo e anti-oídio justificam o investimento Ouídio. na fruticultura que pratica? As redes anti-ouídio. Sim, cobrem como as da framboesa. Como? Cobrem como as da framboesa. Fazem controles de pássaros. Eu não conhecia isso com esse nome. Sim. É assim, se estivermos a falar de uma zona de grande insolação e contínua, penso que será essencial, porque controlam a parte do granizo e também controlam a parte da insolação solar de situações de escaldão. Por exemplo, no caso da Zona Oeste, dada a proximidade marítima, embora tempos a tempos haja períodos de escaldão e também de vez em quando também há granizo, não é? Claro. Mas penso que, por exemplo, para uma gala pode não ser essencial, uma maçã gala ou uma maçã Fuji, eventualmente numa Granny Smith ou numa raneta fará mais sentido. Claro. Por causa da epiderme, da sensibilidade da epiderme. Agora, pronto, é preciso ver. Normalmente as estruturas anti-granizo estão a ser colocadas com alguma Claro. frequência porque Claro. também contribuem para as notas dos projetos, não é? Sim, claro. Qual a produtividade média que conseguiu obter em Pera Rocha adulta nos últimos 5 anos? Produtividade média. Andem na casa, é assim, eu tenho pomares mais jovens, mas eu tenho pomares já que herdei do meu pai e já envelhecidos. Eu tenho pomares que me produzem, se calhar, uma produção média de 25 toneladas por hectare e tenho outros que têm 40. Claro. Mas pode haver anos que tenho pomares que me chegam às 50 toneladas e pronto, há sempre uma variabilidade, mas em termos médios. Claro. Agora, um pomar que seja feito com condições, penso eu, porque isto nós não temos que maximizar toneladas. Eu acho que o caminho não é esse. Mas isto presumo que seja transversal, seja em pera, seja em maçã. Nós temos que maximizar a euros de retorno. Claro. E como temos aqui uma variável calibre, ou seja, os calibres maiores são pagos a melhor preço e temos uma variável BRICS, ou seja, os frutos com mais açúcar são mais valorizados. Se calhar eu em certas condições consigo ter um maior retorno com 40 toneladas num hectare do que com 60, porque 40 toneladas de fruta com calibre predominante 65, 70 me geram mais retorno do que 60 toneladas com calibre predominante a 55, 60. Sim. E isto acho que terão que ser contas também a ser feitas, não é? Claro. Quando faz a colheita de folhas para análise de folha? Quando faço. Sim. É assim, pelas regras da produção integrada, era coisa que iria cair ali final de maio, início de junho. Muitas das vezes o que é que acontece? Da maneira como as coisas são feitas, já não vamos tirar grandes efeitos práticos na campanha.
Claro, Normalmente, havendo algum sintoma que se identifique, tenta-se fazer essa recolha o mais cedo possível e depois, mas também normalmente não estou à espera dos resultados. Na claro, primeira intervenção, eu, por exemplo, se eu tiver visualmente, já se conhece algumas carências pelo aspecto da folhagem, não é? sim, claro, Em que pode haver ali a diferença se é zinco, ou se é ferro, ou se é manganês, ou se é magnésio, pronto, mas como também temos soluções que aportam um pouco de tudo e normalmente deve-se atuar de forma preventiva e já temos histórico que certo tipo de carências se manifesta em determinada fase, temos uma maior necessidade do nutriente. E outra coisa que claro, acontece é que muitas das vezes, mesmo antes de haver o sintoma ou de ser evidente essa necessidade, já nos está a fazer falta num processo de vingamento ou num claro. processo de divisão celular e como já é esse conhecimento, suplementa-se de antecedência. E acho que é assim que funciona, melhor. Agora, pronto, em termos de. Eu acho que a prática não deveria ser. E depois as análises também levantam aqui um problema, mesmo da forma como se definem as tomadas da amostra, que tem a ver com a falta de homogeneidade, por vezes, das parcelas. E o que é que Sim, acontece? Se eu e o engenheiro José Martino formos a jantar e pedimos um frango, e se o engenheiro José Martino comer uma asa e eu comer o resto do frango, na estatística, cada um comeu meio frango. claro, Isto um exemplo só para dizer uma coisa. Ao fazer uma colheita ao longo de uma parcela, corremos o risco de falhar a interpretação do resultado. Porque a média das folhas que recolhemos pode nos dar suficiência de alguns nutrientes, quando na realidade eles são insuficientes. claro, 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 Pronto. E é claro que quem trabalha há muitos anos na área começa também a ter noção, tanto em avaliação do aspecto da cultura, mas também a começar a ter um histórico de parcela, ou seja, há pomares que cronicamente têm algumas deficiências e aí é preciso intervir com mais intensidade. Quais as produções previstas de Pira Rocha para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos? Primeiro, zero. Segundo, os tratamentos que têm que fazer para apanhar alguma coisa não compensam o valor da produção. O melhor é não fazer conta com essa produção. Terceiro ano pode dar 20, 25 toneladas por hectare. Quarto ano estará em plena produção, Quarto ano ainda será melhor. nas 40 toneladas. Isto bem trabalhado. Claro, É assim, não quer dizer que numa situação ou outra que não possa ser diferente, não é? claro, Porque muitas das vezes o que é que acontece? É quando se antecipa muito a entrada em produção, em vez de, por exemplo, termos a plena produção ao quarto ano, imaginando que temos uma produção superior a essa e que atingimos uma grande produção ao terceiro ano. Eventualmente podemos ter uma quebra de produção ao quarto e depois só ao quinto é chegar à plena produção, porque as culturas permanentes não são matemática pura. não é matemática, depende de muitas condições Claro, e depois às vezes quando há um excesso de carga no ano a seguir paga-se caro. E também quando se instala um pomar, temos de ter a noção que queremos produção, mas também queremos que as plantas se desenvolvam e claro. expressem o seu potencial, não é? Quanto Não, custa implantar 1 hectare de terra? O Carlos Quivis? como?
Quanto custa implantar um hectare, peço desculpa, de pera rocha numa parcela com 10 hectares de terreno agrícola de primeira, sem problemas de drenagem? O custo de plantação propriamente dito, não, isto são coisas que variam, porque pode-se comprar árvores desde 2,5 € ou 2,75 até 5 euros. E Sim, pode-se fazer densidades desde 2.000 ou coisa assim até 3.500. Portanto, claro, claro. estamos aqui a falar logo aí, depois as tuturagens também, a altura que se pretende que as árvores atinjam, vai determinar diferentes sistemas de tutoragem. Penso que será sempre investimento na parte da plantação, mais tutoragem, preparação do terreno, fertilização, sempre coisa para, e agora com os aumentos de custos, certamente para custar Claro, entre 18 e sempre acima de 18.000 €. 18.000 €, claro. €18.000 hectare. Sim, claro. Que tratores e máquinas deve ter uma exploração com 15 hectares de pera rocha? Essa pergunta já foi. Já, ok. Já. Que equipamentos deve alugar o fruticultor? Deve alugar. Sim, que equipamentos não justifica ter? Possivelmente não justifica ter um reboque de espalhar estrume. É assim, os equipamentos são usados mais pontual, mais Mais factualmente, claro. passadamente, que às vezes nem todos os anos se usam. Agora, Claro. pronto, para garantir a operacionalidade, Claro. é sempre melhor não estar dependente de ninguém, não é? Perguntam aqui, a variedade de pera rocha é a mesma em todas as plantações existentes? A variedade é a mesma. O É a clone mesma? há vários. Há vários Não clones. percebi. Vários clones? A variedade é a mesma. Pronto, Sim, é pera rocha, é pera rocha. Existem certo. diferentes clones de Ok. pera rocha. O que é a liquidação da fruta? Como funciona? Como funciona? Sim, Em 90% dos casos, coloca-se a fruta na central, sim, a central faz a conservação, faz o embalamento e faz a comercialização, tendencialmente o melhor que conseguir. E depois são subtraídos os custos de central, a margem operacional que queiram atribuir, pronto, e depois o que sobrar é o que sobra para o agricultor. claro. Agora também é preciso ver uma coisa, da maneira como está a funcionar a pera, a liquidação, o último pagamento, pois normalmente funciona num sistema de tranches, 3 ou 4 Acho tranches, que sim. sendo a primeira algum tempo depois da colheita, Claro, ou normalmente calha ali no mês de dezembro, e depois possivelmente uma ali por volta de março, e o último pagamento é feito quase em cima da nova colheita, já final de junho ou início de julho. Portanto, e isso também se traduz numa incerteza, ou seja, claro. eu posso receber 10 cêntimos na primeira tranche, 10 cêntimos na segunda, 10 cêntimos na terceira, e, e pode chegar à última, posso receber 5, ou posso receber 3, ou posso não receber nada, né? Claro. Isso me causa também alguma incerteza, porque só praticamente um ano depois é que estou a saber quanto é que resultou da campanha, né? Claro. Qual o compasso que recomenda na plantação da pera rocha, assim como o respectivo sistema de rega e pôr de enxerto? Isto não há regras mágicas. Sim, mas devemos Em seguir terreno, quem em sabe e quem tem terreno, experiência. em terreno de várzea, com grande fertilidade, em primeira plantação, sem pomar anteriormente.
Sim. sem problemas de drenagem, solo bom. Eu penso que poderemos apertar compassos para ir para 3,30 m, 3,5 m por 1 m a 1,25 m. Uhum. Será o ideal. Em termos de compasso, em termos de porta-enxerto, havendo essa fertilidade, funciona Claro. bem o porta-enxerto de tecido, e mesmo o porta-enxerto é MA, mas que pode ter alguma dificuldade porque pode ir abaixo. Claro. Se tiver produções recorrentes muito excessivas, pode o pomar envelhecer mais rapidamente, mas penso que serão boas soluções. Se houver algum problema, menos fertilidade, uma situação de uma replantação em que não temos a certeza ou não temos a quantidade de água que seria a ideal, Sim, poderemos ir para um porta-enxerto BA29 e claro, andar com um compasso de 4 metros por claro, 1,5 claro, m. claro. Agora aqui a situação, eu quando digo estes compassos, às vezes, pelo menos na linha, já se vê com passos mais apertados. O que é que Sim, acontece? Entramos naquela situação que eu estava a dizer há bocado, que é ter mais toneladas, mas depois a liquidação dessas toneladas, porque a tendência é dar menos calibre e dar menos bricks, poder sim, o quilo de fruta, ou seja, estarmos a trabalhar para um padrão de qualidade que não é o ideal. E eu claro. acho que às vezes que é preferível sacrificarmos alguma produção para irmos atrás de um padrão de qualidade superior. Sim, Porque sim. quando o que é bom tem sempre outra procura e outra valorização. É E inimigo acho do que devemos ótimo. trabalhar um bocado para isso. Qual o valor máximo de renda que suporta para uma exploração de pera-rocha? Ou são todos próprios os terrenos? Como? Se os terrenos são todos próprios. Sim, geralmente é quase tudo familiar. Tenho Claro, duas ou três parcelas, mas as rendas são relativamente simbólicas, não claro, claro, claro. são avultadas. Agora é assim, imagino que com um valor de renda para ir plantar pomar em terreno livre poderá andar aí na casa dos 800 a 1.000 euros por hectare ano. Mas pronto, isso agora tudo depende pronto, das Qual o zonas, do objetivo? nível de fertilidade. Claro. Porque, pergunta o José Lúcio Amaral de Almeida, pergunta, porque não criam uma organização de produtores? Não criam uma organização. Sim, Eh, Eu acho que o problema é, em termos de organizações, não há falta de organizações. claro, Se calhar há aí umas 15 bem, organizações, claro, 13 ou 14 claro. organizações de produtores a trabalhar pera rocha no Sim, Oeste. sim, sim, claro. Aqui o problema é que, acima do nível de organização de produtores, devia haver uma cúpula, um agrupamento complementar de empresas que concentrasse a produção para essa produção ser posta no mercado de forma mais racional, em vez de ser esta política de fragmentação da oferta. Porque a fragmentação da oferta, de certa forma, joga a favor de Sim, mas quem quer comprar. a política seguida é dar montantes mais pequenos que depois acabam por ter outros promotores para enganar, não é? Sim, é assim. Vamos, por exemplo, para outros países em que há organizações de cooperativas que comercializa uma única organização mais produção do que a pera rocha toda que há no Oeste. Sim, mas eles têm uma dimensão que não é habitual. Sim, mas é assim, o exemplo de organização da produção para vender para um mercado de forma única a uma voz foi o que foi criado para vender a fruta para o Lidl.
Claro, claro. Mas não foi a produção que tomou a iniciativa. Foi o Lidl é que exigiu que eles se unissem para fazer esse trabalho. Claro, claro. Ou seja, Claro. foi o próprio cliente que Sim, disse: que eu disse que não vou precisava andar a daquilo. comprar o produto aqui individualmente a cada um. Vocês organizam-se e veem quanto é que podem fornecer e depois trabalhamos por esta. Pronto, o produto passa todo ali pelo aquele agrupamento complementar de empresas. Claro, claro. Tens experiência com as variedades e porta-enxertos de macieira mais interessantes para o Oeste? Mais uma vez, isso leva-nos para as condições que temos. Sim, Os porta-enxertos cujo uso é predominante são os M9s e variações dos M9s, ou seja, clones têm como base genética o M9. O que é que acontece? Dada a saída de certas substâncias ativas que controlavam certas pragas, pragas que nem sequer eram equacionadas há uns anos, agora estão a ganhar caráter de pragas-chave. claro, claro. E uma dessas pragas é o pulgão lanígero. E eu vou Sim. aqui compartilhar a tela, porque tenho aqui uma imagem do pulgão lanígero, para quem não conhece. Claro. Que é este peixinho, que é um picador-sugador. Sim, Isto, durante o inverno, ele hiberna para as raízes e depois, durante a primavera e o verão, tem sucessivas migrações para a parte aérea. E além de descontrolar completamente árvores, depois forma galhas e as folhas ficam meio enroladas e a seiva das plantas fica cheia de toxinas. Isto cria aqui um descontrole muito grande e depois ainda por cima, como se isso não bastasse, vai produzir uma fumagina em que os frutos parece que têm óleo queimado. Pronto, e em termos comerciais ficam completamente depreciados. Esta introdução para dizer que na escolha do porta-enxerto se deve olhar para uma tabela de compatibilidades porque há porta-enxertos que são resistentes ao pulgão lanígero. claro, claro. E perante isso acho que poderá haver uma escolha mais coerente, sendo adaptável, havendo Claro, compatibilidade entre o porta-enxerto e a variedade que se claro, quer. claro, claro, claro. Isso Voltando é aqui, uma coisa que tem que ser avaliada. Acho que neste momento é chave, claro, escolher o porta-enxerto em função não só do comportamento produtivo, mas também em função desta resistência. claro. Qual a importância dos apoios europeus para uma nova plantação de 20 hectares em Alcobaça? Recomenda pera rocha ou maçã? Se for maçã, que variedades? Para 20 hectares aí na vossa região. É assim, variedades, não convém inventar o mercado, valoriza muito Sim, as bicolores e as condições da região ajudam nessa obtenção de cor. Eu iria para variedades e clones de maçãs vermelhas e riscadas, sim, com estriado evidente. ok. Isto para diferenciar, por exemplo, da maçã da Polónia, normalmente são variedades lisas. Pronto. Também poderá haver algum interesse a fazer alguma maçã reneta, só que
isso é uma coisa que não aconselho para quem não tenha muita experiência, porque tem um hábito, é uma variedade mais difícil de conduzir. Claro, E poderá haver algum interesse também em algumas variedades resistentes ao pedrado. claro, claro, claro. Pronto. Agora isso tem que ser tudo avaliado e depois nisto não vale a pena inventar grande coisa, porque a não ser que a pessoa assegure a comercialização, e como eu digo, não é fácil alguém chegar, investir 700 ou 800 mil na instalação do pomar e Claro. ter mais 2 ou 3 milhões para investir numa central. Sim, Essa produção terá que passar por uma organização de produtores. claro, claro, claro. E quando se começa a equacionar o projeto, o primeiro contacto terá que ser encontrar quem escoa a produção e depois a decisão do que é que se vai plantar ou de quais é que são as variedades tem que ser vista em coerência, em concordância com a organização de produtores, ou Claro, também há particulares que também asseguram esse escoamento, mas claro. isso terá que ser visto caso a caso, porque há centrais que se especializaram mais numa coisa, outras noutra. É uma questão que não é assim tão taxativa. As redes anti-granizo e anti-escaldão justificam o seu investimento? Bem, se pensarmos que há estruturas dessas a rondar 20 mil euros e se o pomar lá tiver 12 ou 14 anos, estamos a falar de um investimento de 1.600, 1.700 euros Claro, por hectare. claro, Em termos de na região oeste, tirando situações pontuais, não temos tido problemas de granizo e de escaldão muito significativos. Também agora com as alterações climáticas, não sei onde é que a coisa vai parar, não é? E há variedades que têm mais sensibilidade ao escaldão, por exemplo, o caso da raneta, ou o caso da, da maçã Granny Smith, sim, que levam a exigir mais esse tipo de investimento. claro, Agora, claro, fazer galas ou fazer fugis, pronto, claro, já poderá ser equacionável. É claro que se calhar vai acabar por se fazer porque dá uns pontinhos na VGO do projeto, não é? claro, 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 E muitas das vezes é isso que é equacionado, e depois como pode ser apoiada a 40% ou 50%, consoante as zonas, ou consoante os avisos, muitas das vezes acaba por se colocar esse investimento. claro. É um bocado também, isto também é política, também, não é? Sim, também é política, isso é Não verdade. deixa de ser. Ok, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Uhum. Eu pedi-lhe um resumo para a memória futura entre a apresentação que fez e aqui as questões que nos foram colocadas. Uhum. Sim, é assim, eu confio, apesar de tudo, isto é uma grande tormenta que o setor passa agora. Acredito que no futuro as coisas vão melhorar. Acredito que haja espaço para rejuvenescimento, para alguma reestruturação. Isso vai ter que acontecer. Hum, Agora, as decisões empresariais não podem ser feitas no ar. Sim, Tem que ser claro, tudo muito ponderado, tem que se fazer o trabalho de investigação, tem que se chegar a um modelo produtivo, tem que ser uma ideia muito concreta do que vamos fazer e, acima de tudo, temos de ter o conforto de saber que, feito o nosso trabalho, que vai haver uma estrutura que claro, consegue claro, comercializar e rentabilizar o produto. Pronto. claro, claro, Eu acho que isso é essencial. Em termos de produção, estamos
num momento de viragem, com a estratégia o Farm to Fork, com a redução do número de substâncias ativas que são permitidas todos os anos, 2 ou 3 daquelas substâncias que nós damos como eficazes e absolutamente necessárias são-nos retiradas e vamos fazendo readaptações e procurando produzir de outra forma, com outras ferramentas. Estamos a ficar muito curtos, Claro. está-nos a criar grandes problemas. Por exemplo, este caso do pulgão lanígero, não temos nada que controle, daí eu achar imprescindível a estratégia de escolher um porta-enxerto com pouca sensibilidade. No caso da estenfiliose, também o que verificamos é que não chega a fazer os tratamentos a tempo e horas, mesmo assim, quando as condições são muito fortes, as coisas acabam por se estragar, por vezes. Claro. Agora, eu tenho um grande conforto, porque também na minha atividade técnico-profissional Claro. permite-me contactar com entidades que estão a desenvolver novos produtos, novas soluções na área dos biorracionais e de produtos inovadores na ótica do resíduo zero, que neste momento já estão bastante desenvolvidos, estão quase a jeito para serem colocados no mercado. Acontece um problema, estão numa fase de regulatório. Claro. Muitos deles Sim. precisam de passar por um processo de homologação. Claro. É preciso um dossiê técnico, não sei quantos anos de ensaios e mostrar a mais-valia do produto, e depois problemas toxicológicos. Com meia dúzia de canas de açúcar ainda fazíamos bom negócio. Mas a questão aqui é que substâncias alternativas com origens em extratos vegetais ou misturas de extratos vegetais ou metabolitos de fermentação, Claro. coisas absolutamente inócuas, Não, pois, vão claro. cair num processo regulatório que Sim. obrigam a correr o mesmo caminho Claro. que um pesticida normal, não é? Sim. E quando essas Ok. ferramentas estão a fazer falta. Chegamos ao fim do nosso tempo. Quero-lhe agradecer encarecidamente a presença, a disponibilidade para responder a todas as questões e a vontade com que explicou. Muito obrigado. Obrigado, foi um enorme prazer. De me despedir Obrigado a todos pela atenção. Antes de me despedir, portanto, continuamos com um agromeeting na próxima semana, que será turismo em espaço rural, no Alentejo, e o dono conferencista será o Carlos Ávila. Quero agradecer também a quem esteve connosco durante esta hora e meia, portanto, a boa vontade em ouvir-nos. Acho que isto é importante, porque é a resposta de quem sabe, de quem sente as coisas, de quem tem as contas para pagar. Portanto, isso ajuda muitíssimo. Creio que os objetivos foram atingidos, ou seja, que nós ficássemos a conhecer mais sobre esta atividade, e acho que conseguimos isso. Nos transmitiu bem cada um dos componentes, investimento, exploração, por aí fora, portanto, e temos o objetivo concluído e a massa crítica mais formada. Muito obrigado mais uma vez por estar connosco, e até sempre. Se quiser voltar uma quarta-feira, temos todo o gosto em que esteja connosco. Muito obrigado a todos, uma boa semana, um grande abraço. Boa noite.